Meus queridos irmãos, hoje no Evangelho Jesus quer nos ensinar como Ele derrama em nós as suas graças. E aqui é importante, para a gente entender isso, ver como Jesus ensina isso aos apóstolos, como Ele nos ensina isso através desta passagem de hoje. Pois bem, a passagem de hoje ela começa da seguinte maneira: Jesus, que conhece os corações e as necessidades de cada um, Ele então está passando por um determinado lugar, e lá Ele vê a multidão, e se compadece daquela multidão. E a razão pela qual Jesus se compadece daquela multidão, é porque Ele via não somente com os olhos humanos, mas via com seus olhos divinos, via o coração interior de cada uma daquelas pessoas, via como elas estavam cansadas e abatidas, como elas estavam perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus então via as necessidades daquela multidão, sem mesmo elas falarem. Jesus que enxerga as necessidades de cada um de nós. Aqui é bonito nós notarmos, o Senhor não somente olha, mas Ele se compadece, ou seja, Ele quer saciar essa necessidade. Ele se compadece daquele povo que padece daquela falta. E qual é aquela falta que aquele povo tinha? De alguém que os guiasse. O Senhor então compadece da necessidade, das nossas necessidades. Aqui é a primeira coisa para nós olharmos o grande amor e a grande graça que Deus tem por cada um de nós. Ele não é alheio às nossas dores, Ele se compadece a cada uma de nossas dores, a cada uma de nossas necessidades. Porém, quando nós vamos olhar aqui a continuação do Evangelho, nós vemos que Jesus, Ele vai saciar as necessidades desse povo de uma maneira bem distinta. Logo depois de Jesus ter se compadecido daquela multidão que tinha aquela necessidade, e qual era a necessidade que aquele povo tinha em específico? Alguém que os guiasse. Jesus então vira aquele povo e diz assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Em outras palavras, Jesus dizia para eles: rezem, peçam ao Pai. A primeira coisa que Jesus diz, Ele vê a necessidade daquele povo, Ele quer saciar a necessidade daquele povo, mas Ele diz àquele povo: reze, peça. Então a primeira coisa que a gente aprende no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina, é a importância da oração. Padre, reze para mim, reze para o meu filho, para ele passar na faculdade. Tudo bem, eu vou rezar, mas vocês também têm que rezar. É o que Jesus ensina: reze, peça a graça. Aqui é a primeira coisa. O Senhor quer nos dar a graça, mas Ele não quer nos dar a graça sem a nossa participação, ou seja, Ele espera de nós uma resposta, Ele espera de nós uma contribuição, e é isso que nós vemos aqui. Jesus então, que diz àquele povo: ora, vocês têm necessidade de alguém que os conduza? Então peça a Deus que coloque alguém em vosso meio que os conduza. Você tem necessidade de algo? Então peça a Deus a graça de receber esse algo. Peça com fé, perseverante, segundo a vontade de Deus. É a primeira coisa que Jesus espera de nós, a nos dar as graças. Vejam, Jesus, Ele se compadecia, isto é, Ele já estava inclinado a dar aquela graça àquele povo, mas Ele não ia dar de bandeja, Ele esperava algo daquele povo. Assim como o Senhor olha para as nossas necessidades, Ele sabe o quanto nós precisamos, e Ele se compadece, e Ele quer nos dar, mas Ele espera de nós algo, e a primeira coisa que Ele espera de nós, é que nós peçamos a Ele, a oração. Então olha agora na sua vida, as necessidades que você tem, e a pergunta eu faço: tem rezado?
Tem pedido a Deus essas graças ou você está parado esperando de bandeja? Tem rezado com confiança? Tem rezado de maneira perseverante? Quais são as graças que você precisa? Mas somente rezar, meus queridos irmãos, não vai funcionar. Jesus, ele logo depois nos mostra que além da oração, existe algo que é necessário também. Depois de Jesus falar àquelas pessoas, peçam essas graças, Jesus então vai e chama 12 discípulos do meio daquela multidão. Ele escolhe, ou melhor dizendo, ele chama do meio da multidão as pessoas que vão saciar naquela necessidade. Ou seja, o Senhor chama do meio daquele povo. Aqueles 12 discípulos também precisavam de alguém que os guiasse. E Jesus dá as graças a eles, para que eles então saciassem essa necessidade que o povo tinha. Em outras palavras, Jesus dizia às pessoas, rezem, e às mesmas pessoas, Jesus dava a graça para elas fazerem algo. Eu lembro muito, sempre quando vai falar sobre oração, eu lembro uma coisa um testemunho, né, que aconteceu comigo quando eu estudava no 8º ano, que agora é diferente, né? 8º ano, 9º ano, quando eu estudava na escola, e na época eu tinha que ficar de recuperação, de 2 matérias, ensino religioso e filosofia. Minha mãe era coordenadora de catequese da comunidade da época, então vocês já imaginam como é que ela tinha ficado brava. E na época, né, se ficar de recuperação, significava ficar sem jogar bola durante 1 semana, 2 semanas das férias. Então, eu estava ali agoniado, porque ia ficar sem jogar bola. E agora? Eu vou ter que ficar estudando. A gente morava no prédio, era um condomínio, e aí as molecadas, todo mundo chegava e entrava de férias na mesma época. Então imagina, dia seguinte que acabou, e lá no prédio, né, no condomínio lá, tinha quadra, tinha piscina, tinha campo, lugar para correr e tudo. E aí você escutava, era uma tortura isso para uma criança. Você estava no seu quarto, estudando, e você escutava as criançadas lá embaixo, tudo brincando, né? Jogando bola, nadando piscina, o dia todo, porque ficava lá, solta a criançada o dia todo, assim que a gente ficava na época das férias. Então assim, você ficar aquela semana em casa, vendo que tá todos os seus amigos lá fora brincando, porque isso era uma tortura tremenda. E aí eu lembro que na época eu fiz uma promessa para Deus. Ia fazer uma novena, porque na escola, como era uma escola grande, acontecia muitas vezes das professoras lançarem a nota errada. Então lançavam uma prévia da nota, e aí depois de 1 semana e meia, você ia lá para confirmar se era essa nota mesmo, se estava errada. Então eu fiz uma novena, né? A novena, acho que eu nunca fiz uma novena tão rezada assim, para que a professora tivesse colocado a nota errada e assim então pudesse brincar. Detalhe, aí tinha um espaço de 1 semana, né? Só que nisso daí já ia o quê? Umas 2 semanas e meia que eu ia ficar sem jogar bola com os guri, né? Aí nisso então começou toda a campanha minha de oração, né? Eu lembro que eu tinha feito jejum, estava no 8º ano, 9º ano. Nem lembro quantos anos eu tinha. Tinha feito jejum, tinha feito penitência. Eu lembro que eu acordava de madrugada. Gente, eu cheguei até de sonhar com a professora, falando assim: Raul, essa nota estava errada, tá aqui, você passou. Acordava tudo feliz quando era um sonho. Ah, não. Mas eu estava crente que isso ia acontecer. Chegou no dia, fui lá na escola, né, para conversar com a professora. É um testemunho muito bonito. Quando eu cheguei lá com a professora, ela mostrou a nota e disse assim: olha, semana que vem então eu te espero para a prova, porque realmente você está de recuperação.
Não adianta nada nós rezarmos se não nos colocarmos à disposição de fazermos algo. Por que eu estou dizendo isso, dessa situação toda? Eu não tinha estudado, é óbvio, ao longo do semestre todo. Assim como muitas pessoas dizem, né? Padre, reze por mim eu passar na prova. Como dizia um padre para mim também, né? Porque eu era criança, eu era jovem. Olha, eu até vou rezar para o Espírito Santo iluminar, mas se ele iluminar aí dentro não tiver nada, não vai adiantar de nada. O Senhor espera algo de nós. E aqui é bonito, nós percebemos. Jesus olha a necessidade daquele povo. Jesus diz àquele povo, peça a graça. E Jesus dá àquele próprio povo as capacidades de, com a graça deles, agirem e não de esperarem de outros. Vamos pegar aqui agora em exemplos práticos. Padre, reza para eu conseguir um emprego. Beleza, o padre vai rezar. Primeira pergunta que eu faço, você tem rezado? Sim, padre. Tem sido perseverante na oração? Sim, padre. Ótimo. Segunda pergunta que eu te faço, o que você tem feito então para resolver essa situação? Ou você está esperando que tudo venha de mão beijada? Padre, reza para eu conseguir um namorado. Beleza, o padre vai rezar. Você tem rezado? Tenho. Ótimo. Você vai ficar trancado agora em casa num claustro, sem conversar com ninguém? Como é que você vai esperar que alguém conheça? Percebem? Mas vamos pegar também aqui por questões mais espirituais, para a gente entender como isso se realiza, né? Hoje em dia tem várias formas de conhecer pessoas pela internet, né? Então as pessoas vão se conhecendo, tudo. Padre, eu tenho problema, sei lá, não consigo vencer a pornografia, reza por mim. Beleza, o padre vai rezar. Primeira pergunta, você também tem rezado para conseguir fazer isso, para fugir disso, para não cair mais pecado? Sim, padre, eu tenho rezado. Segunda pergunta, o que você tem feito para mudar os seus hábitos e assim então vencer este vício em você? Consegue entender? Padre, me ajude a vencer o alcoolismo. Eu caio sempre, padre, nos pecados da embriaguez. Reze por mim. Ótimo, o padre vai rezar. A pergunta que eu faço, você também tem rezado nessa situação? Sim, padre. E a segunda pergunta que eu faço, o que você tem feito para mudar os seus hábitos e então sair desse vício? Ou você vai esperar que num passe de mágica, pum, pronto, não tenho mais tentação para nada. Consegue entender, meus queridos irmãos? O Senhor quer derramar as graças em nós, mas quem mais coloca empecilhos em nosso Senhor, somos nós mesmos. Porque Ele quer derramar em nós as suas graças, mas Ele quer esperar de nós a nossa participação, para que essas graças se realizem. E é isso que nós vemos Jesus realizando aqui. O povo tinha uma necessidade específica. Faltavam pastores, e eles precisavam, estavam perdidos. E o Senhor escolhe daquele próprio povo que tinha aquelas necessidades, pede primeiro a eles, rezem, peçam a graça. E ali então, capacita aquelas próprias pessoas que ali estão, para agirem em nome dEle. E assim então, Ele agirá. Assim então, Ele saciará. Ele coloca as graças, as capacidades naquela pessoa. E assim então, pela graça de Deus, elas se libertam daqueles males. E por isso o Evangelho termina dizendo, de graça recebestes, de graça deveis dar. É o reconhecimento que tudo foi graças de Deus, que tudo aquilo que foi conquistado foi graças de Deus. Ele colocou em mim as capacidades necessárias para eu realizar essas graças. Eu pedi a Ele, e Ele me atendeu, deu-me meios, deu-me forças, deu-me inteligência, deu-me todo o suporte, agiu em mim, e juntamente com Ele, eu consegui realizar isso. Não eu, como dizia o próprio São Paulo, mas Ele em mim. É tudo graça. E assim então, vem a gratidão. De graça recebestes, de graça deveis dar. E aqui, só para fechar aqui em algo, né, belo, que é
uma de nossas pastorais que vivemos na nossa igreja, aqui nós entendemos o dízimo. O dízimo, ele o que é? Ele é fruto de um reconhecimento que a graça de Deus agiu em mim. Que a graça de Deus agiu em minha vida. E assim então eu retribuo essa graça através do dízimo. É muito mais do que dar um dinheiro ou coisa assim, pagar ou... Não, é muito mais do que isso. Não está focado nas questões materiais. O dízimo está focado na questão espiritual, em reconhecer que tudo que tenho e sou é por Deus, é de Deus que eu recebi. E com alegria eu retribuo, com o pouco que eu posso, com aquilo que eu posso, de coração generoso, para Ele. Que o Senhor então, meus queridos irmãos, encontre em nosso coração um coração grato, um coração cheio de gratidão e um coração disposto a suplicar a Ele que Ele nos atenda, a suplicar a Ele que Ele venha em nosso socorro, mas também um coração disposto de, ao receber as graças de Deus, agir para então resolver tal situação. O Senhor quer nos dar graças, mas Ele espera que nós peçamos e espera que nós, então, contribuamos. Isso é, espera que nós façamos algo. Que o Senhor, então, nos dê a graça de deixarmos cair em nosso coração todos esses ensinamentos falados no dia de hoje. E que assim, então, possamos levar essas passagens do Evangelho como uma verdadeira mudança em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.